Nestes últimos anos, o mundo tem passado de uma crise abaladora a outra. Uns dizem que estamos no limiar de um admirável mundo novo, enquanto outros advertem que a humanidade oscila agora à beira de uma catástrofe sem precedentes e do caos total. Ler o jornal hoje em dia não é a maneira mais animadora de se começar o dia. Os problemas mundiais ficam cada vez mais desesperadores e insuperáveis. A pergunta que atormenta todo ser humano consciente é: o que nos espera adiante? Será que algum mortal já conseguiu transcender a barreira do tempo e ver o futuro? No decorrer da história, muitos declararam ter tais poderes, e alguns, como Nostradamus, as Meninas de Fátima, Edgar Cayce e Jim Dixon, são conhecidos por terem predito diversos acontecimentos. E o cenário mundial agora está sendo montado para o cumprimento de uma visão alucinante que muitos desses videntes tinham em comum. Um acontecimento tão cataclísmico que transformará esse mundo para sempre. O derradeiro Apocalipse, o Armagedon. Mas se você quer mesmo saber o futuro, o que vai acontecer, por quê e até mesmo quando, então precisa tomar conhecimento das milhares de profecias registradas neste livro, a Bíblia. A precisão de suas profecias tem sido provada no decorrer da história. Portanto, não há dúvida de que as centenas de profecias sobre os últimos dias do nosso planeta também serão cumpridas, exatamente como as que já se cumpriram no passado. A única pergunta é: quando? Será no futuro longínquo? Então, não precisaríamos nos preocupar tanto com essas coisas? Ou será que estamos agora no limiar desses acontecimentos grandiosos, finais e progressivos que todos os profetas da Bíblia, inclusive Jesus, mencionaram? 2000 anos atrás, os discípulos de Jesus procuraram a resposta para essa mesma pergunta. Eles lhe perguntaram: Mestre, diga-nos quando será o sinal da sua vinda e do fim do mundo. Vamos dar uma olhada nos sinais do fim que o próprio Jesus nos avisou para observar. Sinais que, segundo ele, viriam logo antes da sua segunda vinda e do fim do mundo conhecido. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Em nenhum período da história se testemunhou o aumento de guerras como ocorreu no século XX. A Cruz Vermelha estima que mais de 100 milhões de pessoas já foram mortas em guerras desde a virada do século. Até 1914, nunca houvera uma guerra total, mas na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, ela atingiu proporções globais. Desde a Segunda Grande Guerra, a guerra que diziam garantiria ao mundo a democracia, já houve numerosas guerras de grande porte e centenas de insurreições e revoluções. Passa de 23 milhões o número de mortos desde o final da Segunda Grande Guerra. Novembro de 89. A queda do Muro de Berlim simboliza o fim da Guerra Fria entre as superpotências. Mas em vez da paz que era esperada, guerras e rumores de guerras têm assolado o nosso planeta.
Em 1993, foram travadas 29 guerras de maior porte, um recorde. Nação se levantará contra nação e reino contra reino poderia se traduzir mais como etnia contra etnia. Uma profecia horrendamente cumprida na ex-Yugoslávia, em Ruanda e em outros locais atribulados no globo. As guerras e rumores de guerras não só têm aumentado, mas também os horrores oriundos da guerra. Tornamo-nos indiferentes às notícias que relatam atrocidades e torturas, estupros em massa e homicídios, que demonstram o terrível estado de selvageria a que o homem moderno ainda pode chegar quando não se encontra sob o controle de Deus. Pois nação se levantará contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes. O ex-presidente americano General Eisenhower definiu de forma simples o verdadeiro custo da guerra. Toda arma fabricada, todo míssil e foguete lançado é, num certo sentido, um crime contra os que passam fome e não são alimentados, contra os que sentem frio e não são agasalhados. Só a guerra no Golfo custou aos aliados $500 bilhão por dia, ou seja, mais ou menos 350 milhões por minuto. Um caça custa por volta de $25 milhões. Um míssil Tomahawk, mais ou menos $1,3 milhão. Um míssil ar para ar, $800 mil cada. Granadas de tanques vão de $2 mil a $36 mil cada. Traduzido em gastos cotidianos, pelo preço de apenas este míssil, uma escola cheia de crianças famintas poderia alimentá-las com uma refeição todos os dias, por 5 anos. Durante a década de 90, mais de 100 milhões de crianças morrerão de doenças e de inanição. Essas mortes poderiam ser evitadas pelo custo de 10 caças stealth, ou com a quantia que o mundo gasta no seu aparato militar em 2 dias. A Organização Mundial de Saúde estima que 1/3 da população do mundo é bem alimentada, 1/3 é subnutrida e 1/3 passa fome. Desde que você começou a assistir este programa, pelo menos 200 pessoas já morreram de fome e mais de 4 milhões morrerão ainda este ano. No entanto, o mundo tem condições de produzir alimento suficiente para sua crescente população. Algumas fomes são causadas por secas e outras catástrofes naturais, mas essas crianças provavelmente estão morrendo de inanição por causa da crueldade do homem com o seu semelhante. Guerras e embargos, corrupção nos governos e opressão econômica, como a dívida colossal de muitos países em desenvolvimento, com os credores internacionais que lhes ofereceram empréstimos imensos e agora mantêm as nações devedoras em escravidão econômica, cobrando taxas de juros exorbitantes para o pobre ficar cada vez mais pobre e os credores ricos cada vez mais ricos. Enquanto estas crianças morrem de fome, nações ricas do Ocidente queimam milhões de toneladas de alimentos por ano para manter os preços altos. As fomes, geralmente, são resultado da corrupção e ganância do homem e por sua falta de interesse pelo próximo. E haverá fomes e pestes. Pestes ou pragas. A ciência moderna parece ter eliminado o medo de pragas, mas hoje temos um flagelo que poderia matar mais pessoas do que qualquer das pestes conhecidas, a praga da AIDS. O vírus HIV, causador da AIDS, já contaminou até esta data de 13 a 14 milhões de pessoas na Terra. Em 1993, a AIDS tornou-se a causa principal de morte de homens entre 20 e 45 anos nos Estados Unidos. Cientistas de Harvard estimam que até o ano 2000, mais de 24 milhões de pessoas no mundo terão AIDS e mais de 100 milhões serão contaminadas com o vírus HIV. No entanto,
A AIDS não é a única praga moderna que aflige o ser humano. Algo praticamente desconhecido de nossos antepassados, hoje mais de 100 tipos de câncer matam mais de 5 milhões de pessoas todos os anos. Considera-se a diminuição da camada de ozônio, que bloqueia grande parte dos raios ultravioletas do Sol, a responsável pelo aumento dramático do melanoma, um câncer de pele fatal. A recessão mundial, resultado da pobreza e falta de moradia, devastou os sistemas de saúde de muitos países e enfermidades outrora consideradas extintas pela ciência moderna voltaram de forma alarmante. Epidemias de tifo, difteria e até a peste negra têm afligido certas regiões na Índia e na ex-União Soviética. Novas variedades fatais de malária, tuberculose e cólera estão se tornando resistentes a todos os antibióticos conhecidos e matando milhões de pessoas. Até mesmo a bactéria comum da pneumonia, otites e muitos outros males comuns estão evoluindo e tornando-se intratáveis pelos remédios existentes, ameaçando dar início a uma era em que até as infecções mais simples poderiam rapidamente se transformar em doenças mortais. Jesus disse que uma grande quantidade de pestes, ou seja, de doenças, marcaria a época do seu regresso. Epidemias como a AIDS proliferarão à medida que entramos na era final da raça humana neste planeta. E haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Dia 7 de março de 1964, o Alasca é devastado por um terremoto medindo 8.4 na escala Richter. E por incrível que pareça, nos últimos 30 anos, desde o grande terremoto no Alasca, já houve tantos terremotos de maior porte quanto nos 2.000 anos anteriores. O Almanaque Mundial nos diz que só houve 21 terremotos mais fortes entre os anos 1000 e 1800. Mas entre 1800 e 1900, houve 18 grandes terremotos. Nos 50 anos seguintes, entre 1900 e 1950, houve 33 grandes terremotos. E entre 1950 e 1991, houve 93 grandes terremotos, quase o triplo em relação aos 50 anos anteriores, levando a vida de 1.300.000 pessoas no mundo inteiro. Este aumento dramático de terremotos severos levou muitos cientistas a predizerem que estamos entrando num novo período de grandes distúrbios sísmicos. A Bíblia também prediz claramente que os últimos dias serão dias de grande atividade sísmica, com a terra oscilando como um bêbado, e as torres e as cidades ruindo. 17 de janeiro de 1994, um terremoto medindo 6.6 na escala Richter causa um prejuízo de 30 bilhões de dólares em Los Angeles. Sismólogos predizem que o Big One, que está para acontecer na Califórnia, poderia ser 50 vezes mais forte. 17 de janeiro de 1995, mais de 5.000 pessoas morrem e 26.000 ficam feridas no grande terremoto de Hanshin, no Japão. A cidade portuária de Kobe é arrasada, sua infraestrutura derrocada e mais de 300.000 pessoas ficam desabrigadas. Cientistas japoneses no Centro de Sismologia em Tsukuba preveem que um terremoto muito mais forte, medindo 8 pontos na escala Richter, poderia atingir a região de Tóquio no futuro próximo. Quando ocorrerem os terremotos inevitáveis na Califórnia e em Tóquio, o número de mortes, a devastação e o impacto sobre a economia mundial serão inconcebíveis. Imagine um profeta antigo tendo uma visão das estradas modernas, com centenas de carros passando em alta velocidade, com os faróis acesos à noite. Como ele descreveria? Lembre-se que ele nunca tinha visto nem imaginado nada parecido com um automóvel. Bem, há 2.600 anos, o profeta Naum previu que nos últimos dias, antes de Jesus voltar,
Os carros andam furiosamente pelas ruas, cruzam velozes as praças em todas as direções, parecem tochas e correm como relâmpagos. Para ele, os automóveis correndo furiosamente pela noite devem ter parecido relâmpagos. E sem dúvida, eles cruzam velozes em todas as direções. Só nos Estados Unidos ocorrem por ano uma média de 19 milhões e meio de desastres de automóveis, nos quais 4 milhões de pessoas saem feridas e 45 mil morrem. A profecia de Naum nos leva a uma outra previsão importante do profeta Daniel, dada em 534 a.C., sobre as condições do mundo nos últimos dias. Daniel, feche estas palavras e cele este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Deus estava dizendo ao seu profeta: Daniel, estou dando essa visão dos últimos dias a você, mas não é para você, não é para a sua época, é para o tempo do fim, quando... Muitos correrão de uma parte para outra. Será que se vê muita gente correndo de uma parte para outra hoje em dia? É surpreendente se pensarmos que por milhares de anos, os meios de transporte principais foram os mesmos, até há pouco mais de 100 anos. Em 1789, George Washington levou 8 dias para viajar 350 quilômetros para sua posse, na cidade de Nova York. O incrível é que Júlio César poderia ter viajado nessa mesma velocidade. Por mais de 1000 anos, não se fez nenhum progresso significativo nos meios de transporte. Mas veja como o homem evoluiu em um breve período de tempo. Agora o homem não só se locomove em velocidades vertiginosas, mas um jato pode dar a volta ao mundo em 24 horas e uma nave espacial em 80 minutos. Hoje as pessoas viajam mais do que jamais viajaram. O turismo internacional é um negócio multibilionário envolvendo mais de 200 milhões de pessoas que viajam para outros países todos os anos. O dinheiro gasto em turismo no mundo todo chegou a mais de 3 trilhões de dólares só em 1992. E espera-se que o tráfego de turistas dobre nos próximos 10 anos. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. A ciência certamente se multiplicou incrivelmente nessa geração. Vários estudos têm mostrado que a totalidade do conhecimento humano é duplicada a cada 8 anos. 80% dos cientistas que já existiram estão vivos hoje. A cada minuto, eles acrescentam 2.000 páginas ao conhecimento científico do homem e levaria 5 anos para uma pessoa ler todo o material científico que produzem a cada 24 horas. São publicados aproximadamente 500 mil de livros por ano. Em 1970, quando a Apollo 13 perdeu-se no espaço, em 90 minutos, os computadores calcularam como trazê-la de volta. Se um cientista fosse fazer a mesma coisa no papel, ele tomaria mais de 1 milhão de anos para fazer os mesmos cálculos. Mas desde 1970, a ciência da computação desenvolveu-se tão rápido que se a indústria automobilística tivesse se desenvolvido no mesmo ritmo, hoje você poderia comprar um Rolls Royce por $3 e poderia colocar 8 deles na cabeça de um alfinete. O bloco básico da ciência da computação, o transistor, foi inventado nos laboratórios Bell em 1948. Em 1994, um chip podia conter 3 milhões e 100 mil transistores, mais do que o dobro do modelo do ano anterior. Até o final desta década, o chip conterá mais de 1 bilhão de transistores. As máquinas hoje em dia são tão complicadas que só técnicos altamente especializados conseguem entendê-las. Mas será que todas essas incríveis descobertas científicas e avanços tecnológicos deixaram o homem mais feliz ou mais civilizado? Ao que parece, quanto mais parafernália e luxo o homem adquire,
Na tentativa de encontrar felicidade e satisfação, mais descontente e infeliz ele fica. No dia de hoje, o conhecimento sem dúvida aumentou. Mas apesar de países tidos como desenvolvidos, como por exemplo os Estados Unidos, dizerem ter o sistema educacional mais caro e avançado que já existiu, eles estão produzindo os jovens mais confusos, ignorantes e violentos que já existiram. Também no capítulo 24 de Mateus, no versículo 37, Jesus profetizou que, como foi nos dias de Noé, assim também será nos dias que antecedem a sua volta. Bem, como andavam as coisas na época de Noé? Viu Deus que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente, e que a terra estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Um adolescente nos Estados Unidos atira no pai porque quer ver alguém sangrar até morrer. Na Inglaterra, 2 meninos de 10 anos sequestram e matam brutalmente uma criancinha de 2 anos. Coisas horrendas assim estão se tornando lugar comum no mundo atual. É difícil imaginar que até mesmo nos dias de Noé existia tanta violência como existe hoje. Vietnã. Americanos choram a morte de 58 mil jovens em 8 anos e meio de guerra. Mas o número de mortes nas ruas americanas é hoje 4 vezes mais alto. Segundo dados do FBI, 24.500 pessoas foram assassinadas só nos Estados Unidos em 1994. O Bureau Americano de Estatísticas da Justiça estima que chega a 1.100.000 o número de crimes violentos cometidos com o uso de armas de fogo em 1992. Muitas das vítimas são adolescentes, mortos por outros adolescentes que parecem não ter a mínima noção do valor da vida. A sociedade torce as mãos angustiada, sem entender por que isso acontece. Cientistas do comportamento concluíram que um dos maiores culpados é isto: o fato de que quando uma criança americana normal chega aos 15 anos, ela já terá testemunhado a destruição violenta de mais de 35 mil seres humanos na televisão, bem como 200 mil outros atos brutais de violência. Nos Estados Unidos, a violência é glorificada. Os ídolos nacionais, que vão de Sylvester Stallone a Arnold Schwarzenegger, são normalmente homens que destacam-se na violência. Filmes como o Rambo e O Exterminador do Futuro, que já renderam milhões de dólares no mundo inteiro, mostram o apetite voraz por violência no mundo atual. Os desenhos animados de hoje também contêm 1001 tipos de violência enojante. Ofuscando as Tartarugas Ninja e os Simpsons, o Beavis e Butthead, da MTV, se tornou o favorito das crianças. Bem diferente dos antigos desenhos de Walt Disney de uma geração atrás, o Beavis e Butthead seguem uma rotina de tortura a animais, incendeiam móveis e se envolvem em 1000 tipos de comportamento censurável. E existem também os filmes de horror. Muitos pré-adolescentes hoje assistem esse tipo de filme em festas estilo Gross Out com seus amigos. As locadoras afirmam que os filmes de horror são mais procurados principalmente pelos jovens de 11 a 15 anos de idade. Existem também os filmes de rock, muitos dos quais romantizam violência, estupro e homicídio. O americano médio de 12 a 18 anos terá ouvido e assistido 11.000 horas de rock, mais do que o dobro de horas que passará em aula. O resultado de tudo isso é que a era do rock tem testemunhado um aumento de 10.000% de crimes violentos entre os jovens. Hoje, só nos Estados Unidos, comete-se um crime violento a cada 25 segundos. A cada 9 segundos, uma residência é assaltada. Uma mulher é estuprada a cada 6 minutos. E a cada 25 minutos, alguém é assassinado. O único consolo nesta terrível maré de violência é que, de acordo com as profecias na Bíblia, isso é indubitavelmente mais um sinal apontado para a segunda vinda de Cristo, quando então toda violência e crueldade sem sentido terminarão e a guerra será eliminada.
E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Esta profecia de Jesus sobre o tempo do fim, sem dúvida está se cumprindo na nossa sociedade egoísta, comodista e preocupada só em defender o seu. A iniquidade abunda mais do que nunca na história do mundo e não se pode negar que o amor entre muitas pessoas com certeza esfriou. Nos Estados Unidos, 50% de todos os casamentos terminam em divórcio e 1/4 de todas as crianças que nascem, os pais não são casados. Um outro versículo na segunda epístola a Timóteo diz que nos últimos dias o homem seria sem afeição natural. Na época do Antigo Testamento, algumas das nações pagãs também eram sem afeição natural. Tanto que era comum as mães fazerem o que a Bíblia descreve como fazer os seus filhos passarem pelo fogo. Isto referia-se ao costume de oferecerem os seus bebês para o deus demoníaco Moloque, um ídolo imenso com braços móveis presos com dobradiças nos cotovelos. A sua boca abria e fechava e havia um fogo enorme dentro dele. Era o método que eles, no seu egoísmo, usavam para livrarem-se de seus bebês. Os métodos atuais, na nossa geração moderna e iluminada, são tão cruéis e bárbaros quanto os antigos. Apesar da medicina moderna deixar evidente que a vida humana começa no ato da fecundação, todos os anos milhares de criancinhas indefesas são assassinadas em hospitais e clínicas antes de nascerem, ainda dentro do ventre das suas mães. A palavra de Deus diz: nas orlas dos teus vestidos se achou o sangue das almas dos inocentes. O aborto é uma indústria que gera 700 milhões de dólares por ano nos Estados Unidos. Todos os dias são abortados antes de nascerem uma média de 4.257 seres humanos nos Estados Unidos, ou seja, 1,5 milhão por ano. Há 2 abortos para cada 5 nascimentos no mundo. Na antiga União Soviética, uma mulher normal tem 4 abortos durante a sua vida. 90% das primeiras gestações são abortadas. Todos os anos, no mundo todo, 54 milhões de crianças são assassinadas dentro do ventre das mães. Apesar de algumas mães abortarem por razões justificadas, no geral, o aborto é um dos maiores pecados pelos quais Deus vai julgar esta última geração. Um outro é a sodomia. O livro do Gênesis relata detalhadamente como os homens de Sodoma tentaram molestar sexualmente os mensageiros angélicos enviados por Deus quando estes foram avisar Ló para fugir da cidade antes que ela fosse destruída. Bring them out unto us. Bring them out, that we may know them. A mesma coisa aconteceu nos dias de Ló. No dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Jesus aqui estava dando uma outra ideia das condições e tendências do mundo logo antes da sua volta. Aumentaria a sodomia, ou seja, o homossexualismo masculino. Sem dúvida, os padrões de moralidade hoje são como nos dias de Ló, e iguais aos que prevaleciam em Sodoma e Gomorra. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. As escolas públicas dos Estados Unidos apostataram da fé quando, em 1963, proibiram oficialmente a Bíblia e a oração dentro das escolas. Agora, em milhares dessas escolas, uma das matérias que vale pontos é uma doutrina de demônios, a magia negra. Estima-se que existam mais de 200 mil feiticeiras praticantes nos Estados Unidos e que literalmente milhões de americanos mexem com alguma forma de ocultismo, fenômenos psíquicos, espiritismo, demonologia e magia negra. As estatísticas mostram que a venda de livros de ocultismo dobrou nos últimos 4 anos. A magia negra hoje não é mais coisa que se faz às escondidas. Muitos vídeos de rock mostram abertamente a adoração a Satã e ao inferno, tudo completo com os símbolos, liturgia e rituais de magia negra. Milhões de jovens estão presos nas suas garras malévolas.
Esses sons horrendos e de tormento estão literalmente enlouquecendo alguns jovens e aliciando-os para a dependência das drogas, para o suicídio, perversão e angústia infernal. Aos poucos, o mundo foi capturado por espíritos enganadores, ao ponto de hoje aceitarem até os atos mais descarados de blasfêmia e profanação. No livro do Apocalipse, o apóstolo João previu que nos últimos dias o mundo se desviaria de Deus e adoraria e seguiria Satã. Para as gerações anteriores, tal profecia parecia impossível de ser cumprida, mas hoje não. Satanismo explícito tem sido considerado a subcultura de maior proliferação entre os adolescentes americanos. E o reavivamento da magia negra e o ocultismo é uma das religiões que mais cresce no mundo. Depois de dizer aos seus discípulos que alguns desses sinais que você acabou de ver, guerras, fomes, pragas e terremotos, eram apenas o princípio das dores, Jesus profetizou um sinal que mostraria que o fim tinha realmente chegado. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. O Almanaque Cristão de 1990 relata que o Evangelho já foi pregado a mais de 4 bilhões de pessoas e que agora existem igrejas cristãs em todos os 250 países do mundo. Todos os anos são distribuídos aproximadamente 4 bilhões de folhetos do Evangelho no mundo e mais de 120 milhões de Bíblias. A Bíblia inteira, ou trechos dela, já foram traduzidos para 2.062 idiomas e 98% da população do mundo tem acesso a uma Bíblia. O Evangelho também é pregado a partir de mais de 2.000 emissoras de rádio e televisão cristãs e programas cristãos são apresentados em milhares de emissoras seculares. Jamais, em toda a história, o Evangelho foi pregado em todo o mundo para todas as nações, como acontece agora. Todo país na terra já ouviu o Evangelho, assim como Jesus profetizou que aconteceria antes de chegar o fim. Então, se Jesus estava certo e a Bíblia é verdadeira, nós estamos agora vivendo no tempo do fim. No princípio do capítulo 16 de Mateus, os inimigos religiosos de Jesus o desafiaram a lhes mostrar um sinal do céu. Ele respondeu-lhes: quando chega a tarde, vocês dizem, haverá bom tempo, pois o céu está avermelhado. E de manhã, hoje haverá tempestade, pois o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, vocês sabem interpretar a face do céu e não conhecem os sinais dos tempos. A tecnologia moderna melhorou grandemente a nossa habilidade de prever o tempo. Mas será que somos cegos para os sinais escuros da época na qual estamos vivendo? Igualmente vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. A nossa geração, a geração na qual estes sinais do fim estão se cumprindo, não passará até que tudo se cumpra. Então, o que falta ainda acontecer? Bem, um dos últimos sinais do fim propriamente dito é a ascensão de um governo único mundial, liderado por um ditador sobre-humano, o Anticristo. O Anticristo, também mencionado na Bíblia como o filho da perdição e a besta.
Ele, como Hitler, que foi um protótipo do anticristo na história, será possuidor de grande carisma e oratória. Falará coisas espantosas. O anticristo subirá ao poder numa onda de euforia mundial, pois temporariamente salvará o mundo das suas infindáveis dificuldades econômicas, militares e políticas, formulando um brilhante plano de 7 anos para a paz mundial, estabilidade econômica e liberdade religiosa. O anticristo poderia muito bem surgir do atual caos na União Soviética. O profeta Ezequiel se refere a ele como o rei de Magog, um nome que os estudiosos da Bíblia concordam referir-se a um país ou região de povos ao norte de Israel. Muitos interpretaram isso como sendo a Rússia de hoje. A base de poder do anticristo incluirá as principais nações da Europa, cujos líderes, segundo a Bíblia, darão o seu poder e força à besta. A Bíblia até dá algumas indicações sobre as características do anticristo. O profeta Daniel escreveu que ele não terá desejo por mulheres. Talvez ele seja celibatário ou homossexual. Daniel também nos diz que ele terá um rosto feroz, ou seja, um semblante sombrio. E que ele será mais corajoso do que todos, mais arrogante e atrevido. O pacto ou a aliança de 7 anos de paz formulado pelo anticristo é mencionado várias vezes na Bíblia. E talvez já até tenha sido assinado em secreto. O histórico tratado de paz assinado entre Israel e a OLP na Casa Branca em setembro de 1993 mostra como os acontecimentos no Oriente Médio estão seguindo nesta direção. De acordo com as cláusulas dessa aliança, provavelmente declararão Jerusalém uma cidade internacional, onde o judaísmo, o islamismo e o cristianismo terão igualdade de direitos. As Sagradas Escrituras indicam que os judeus poderão reconstruir o seu templo no Monte Moriá, onde recomeçarão os antigos rituais de sacrifício animal. De acordo com as profecias, o anticristo não só será um mestre de intriga política, mas também um gênio militar. Daniel descreve várias guerras de maior porte que o anticristo lutará durante o seu reinado de 7 anos. Ao que tudo indica, contra os Estados Unidos e Israel, que se oporão a ele durante a segunda metade do seu governo. Por um tempo, a maior parte do mundo vai achar o anticristo maravilhoso, pois ele aparentemente resolverá muitos dos problemas do mundo. Mas 3 anos e meio depois de iniciar o seu governo, ele quebrará o seu trato e invadirá Israel, vindo do norte. Nessa ocasião, ele fará de Jerusalém a sua capital mundial e banirá todas as religiões, exceto a adoração a si próprio e a sua imagem. A Bíblia diz que o anticristo se sentará no templo judaico, exaltando-se a si mesmo como Deus e exigindo ser adorado. Será nessa ocasião que o anticristo forçará o uso de seu detestável sistema único de crédito, o 666. E fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhes fosse posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal, ou o nome da besta, ou o número de seu nome. O número é 666. 666, a marca da besta. Quase todos já ouviram falar sobre esta profecia de que nos últimos dias ninguém poderá comprar ou vender nada a menos que tenha a marca do diabo. Somos hoje a primeira geração com tecnologia para cumprir tal profecia de uma sociedade sem dinheiro vivo. Por exemplo, todo produto na minha cesta está marcado com um código de barras, com um número que o identifica. Você talvez tenha notado que este código de barras, conhecido como Sistema Uniforme de Codificação de Produtos, tem 3 barras sem números no princípio, no meio e no fim. E elas são ligeiramente diferentes das outras. Todas essas outras linhas correspondem a um número. Preste atenção nesta linha em particular. Ela equivale ao número 6. Como pode ver, é exatamente igual às 3 linhas sem número que também representam o número 6. Então, todo produto com código de barras, na verdade, está marcado com um 666.
O sistema 666 de identificação por código de barras é a base de outras tendências e tecnologia que nos levam rapidamente ao Sistema Único de Crédito Mundial mencionado no capítulo 13 do Apocalipse. Aqui nesse supermercado, posso pagar pelas minhas compras de 3 maneiras. Posso usar dinheiro vivo, preencher um cheque ou usar um cartão de crédito. Uma outra forma de pagamento muito promovida hoje em dia é o cartão de débito. Quando você dá o seu cartão de débito ao caixa, ele o coloca num scanner ligado ao seu banco e o dinheiro é imediatamente retirado da sua conta e depositado na conta da loja. Tudo numa fração de segundo. Os cartões de débito já estão em uso em muitos lugares e são extremamente bem aceitos em lojas, bancos e pelo consumidor. Existe também o IC Card, ou seja, o cartão inteligente, que na verdade tem um chip. Você já deve ter lido sobre essas maravilhas eletrônicas que não só lhe dão acesso à sua conta bancária, mas também contém informações do seu passaporte, registro médico, carteira de habilitação, fotos, situação junto ao serviço de assistência do governo e muitas outras informações. Estes já estão sendo testados em várias partes do mundo. Então podem ver que caminhamos rapidamente para a eliminação do dinheiro vivo, e há muitas razões para isso. O dinheiro vivo é a base do narcotráfico, pois os traficantes geralmente fazem negócios usando malas cheias de dinheiro. Sem dinheiro, acabaria a venda de drogas ilegais. Na verdade, eliminar o dinheiro eliminaria quase todas as atividades criminosas, desde roubos ao terrorismo. E seria uma cura instantânea para muitos dos grandes problemas sociais e econômicos do mundo. Então não é de admirar que os governos estejam promovendo ativamente uma sociedade que trabalhe sem dinheiro vivo. Entretanto, antes do dinheiro, cheques e cartão de crédito saírem de circulação totalmente, é preciso desenvolver um sistema de identificação totalmente seguro e que garanta que o cartão apresentado pertence realmente ao portador. Vários sistemas de identificação seguros já foram desenvolvidos, como por exemplo o leitor de impressão digital. O único problema com essas máquinas é que são extremamente caras. E para uma sociedade sem dinheiro vivo funcionar, seria necessário ter esse aparelho em cada lojinha ou local onde se venda ou compre mercadoria. Enquanto esses terminais de identificação custam milhares de dólares cada, os microchips nos cartões inteligentes custam apenas poucos dólares. Então, e se você pegasse o chip do cartão e o colocasse sob a pele? Depois que o chip estiver implantado, ele pode ser lido por um scanner simples, bem parecido com o que se usa nas lojas hoje. Assim, você se torna o seu próprio cartão inteligente e resolve-se o problema de certificar-se que o portador do cartão é o dono do mesmo. Nos Estados Unidos, o Departamento de Saúde e Serviços Humanos afirma que a implementação em alta escala do projeto de identificação através de microchips já teve seu início em Washington e várias outras cidades cobaias. Esses pequenos microchips, que são menores do que uma cabeça de alfinete, custam menos do que 25 centavos cada e são injetados a alguns milímetros sob a pele. Ativado por um pequeno scanner portátil, o chip supre informações seguras sobre a pessoa na qual foi implantado. Então, como podem ver, a tecnologia e a aceitação do público para fazer o sistema da marca da besta funcionar está rapidamente engrenando. Já estamos ouvindo constantemente sobre a nova ordem mundial ou a comunidade global. E esses slogans estão aos poucos sendo aceitos à medida que o mundo caminha para um sistema financeiro e político internacional, para uma sociedade sem dinheiro vivo, controlada por um banco de dados que abrange todo o globo, mantendo-se a par de cada homem, mulher e criança, quando atravessam fronteiras, compram e vendem. Exatamente como a previsão no capítulo 13 do Apocalipse, há quase 2000 anos. Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, preparado sem mistura. E a fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre.
Isso talvez pareça uma penalidade dura demais por apenas se aceitar a marca que lhe permite comprar mantimentos. No entanto, esta profecia dá a entender que receber a marca da besta não é apenas uma decisão econômica, mas também implica em aceitar, assim como adorar o anticristo possesso e jurar lealdade ao seu regime global anti-Deus. Foi-lhe concedido também que desse vida à imagem da besta, para que ela falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Essa imagem da besta, também chamada nas profecias bíblicas de abominação da desolação, pode ser um supercomputador de mega tecnologia ligado à rede de telecomunicação da nova ordem mundial. As Sagradas Escrituras dizem que esta imagem falará e de alguma forma fará com que sejam mortos os que não a adorarem. Jesus disse que quando virmos a imagem no lugar santo, então haverá grande tribulação, como o mundo jamais conheceu. Uma boa parte do livro do Apocalipse descreve em detalhes horríveis as terríveis pestes, pragas e monstros que Deus soltará para atormentar as forças do anticristo, que estarão tentando arrasar todos os que recusarem-se a aceitar a marca da besta. A Bíblia menciona exatamente o número de anos, meses e dias desse período de grande tribulação. 3 anos e meio, ou 42 meses, ou 1260 dias. Então, no dia em que o anticristo quebrar a aliança e estabelecer a sua imagem em Jerusalém, começa a contagem regressiva e sabemos o número exato de dias até a segunda vinda de Jesus Cristo. Logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do firmamento e os corpos celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos, com grande clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. O período mais tenebroso de tribulação e horror neste mundo sobre o governo do anticristo terminará abruptamente com o despontar da mais linda aurora, quando Jesus em pessoa voltará para reunir os seus filhos. Luzes, trombetas, trovões, terremotos e chuvas de meteoritos gigantescos anunciarão este acontecimento grandioso. Os filhos de Deus que morreram ao longo das eras ressuscitarão em novos corpos milagrosos e sairão de seus túmulos, subindo para encontrarem Jesus no ar. Cristãos que estiveram vivos serão transformados e ascenderão, passando direto por tetos, paredes e carros em direção às nuvens para encontrarem o Senhor. Assim é a cena da segunda vinda de Cristo, descrita na Bíblia, quando ele tirará os seus filhos do alcance de seus malignos perseguidores anticristo e os arrebatará para a mais grandiosa, gloriosa e emocionante celebração de vitória que já existiu. As bodas do Cordeiro no céu. Enquanto isso, na terra, a terrível ira de Deus é derramada sobre as forças anticristo que ficaram. Será um tempo tão terrível que, segundo a Bíblia, os homens buscarão a morte, mas não a encontrarão. Então, logo depois da segunda vinda de Jesus, virão do alto os grandes exércitos do céu, com Jesus guiando para destruírem o anticristo e seu império, na medonha batalha de Armagedon. Este grande massacre do anticristo e de seus exércitos ocorrerá dentro e ao redor do vale de Megido, perto de Haifa, em Israel. Marcará o fim do regime cruel do homem na terra, e Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, forças celestes, assumirão o poder do mundo e o governarão como deveria ter sido governado,
se o homem não tivesse desobedecido a Deus e seguido seu próprio caminho egoísta. E assim começa um período conhecido como o milênio. 1000 anos de paz, abundância e paraíso nessa terra. Bem, estamos vivendo em dias no mínimo emocionantes e em breve haverá grandes mudanças globais. As cortinas se abriram para a última cena da grande peça teatral da Terra. Teve início o espetáculo e agora não pode mais parar. Quer queiramos ou não, a vida de cada um de nós será afetada por esses grandes acontecimentos. A contagem regressiva para o Armagedon começou. A interpretação destas profecias bíblicas que examinamos não é só nossa, mas também de milhões de cristãos, tanto da fé católica como protestante. Muitos muçulmanos acreditam que trechos do Alcorão e de outros escritos islâmicos predizem inúmeros desses mesmos acontecimentos apocalípticos. Uma das razões para a profecia bíblica é informá-lo do que vai acontecer no futuro, para você não ser pego de surpresa por esses grandes acontecimentos e poder ficar tranquilo, sabendo que é tudo parte do plano de Deus. A melhor maneira de estar preparado para o futuro é recebendo Jesus como seu Salvador, pois Ele prometeu que estaria com seus filhos para protegê-los, suprir para eles e guiá-los em épocas de dificuldades. Jesus lhe dará a força e a coragem para enfrentar destemidamente estes problemas futuros e o ajudará a sobreviver até o fim deste mundo, quando então Ele o recompensará muito além dos seus sonhos, no mundo celestial que está por vir. Se você ainda não conhece Jesus, gostaríamos de convidá-lo a receber a vida eterna que Ele lhe oferece de graça. Basta repetir comigo esta simples oração. Querido Jesus, por favor, entre no meu coração. Perdoe os meus erros e pecados e me dê o presente da vida eterna. Ajude-me a amar você e dar o seu amor e verdade a outros. Amém. Apenas uma vida e logo passará. Só o que for feito por Jesus Cristo permanecerá. Jesus disse que devemos fazer a obra daquele que nos enviou enquanto é dia, pois a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Por favor, trabalhe conosco e ajude-nos como puder a dar ao mundo o amor de Deus e ajudar outros durante estes tempos difíceis, mostrando-lhes o mundo maravilhoso que vamos ter depois.